Oi, gente, enfim, estamos aqui para o bate-papo falando sobre explodir as contenções. E o que é uma contenção? A contenção é um represar, sabe? Um reprimir. Seja reprimir sentimentos, reprimir opiniões. Repressão é uma represa da nossa alma, sabe? De sermos quem deveríamos ser, de vivermos à vontade com quem somos. E isso é gerado ao longo da nossa vida, né? Por palavras, por opiniões, por rótulos que colocam na nossa vida, né? Pela pessoa não compreender o nosso jeito de ser, ela condena. Ela condena porque ela é diferente, ela condena porque ela não nos conhece de verdade. E às vezes condena a nossa forma de expor as coisas, a nossa forma de nos alegrarmos ou de nos entristecermos, não importa. Essa opinião que tem um peso pra gente em algum momento da nossa vida, principalmente no momento da nossa infância, né? Que estamos mais suscetíveis a isso, é essa opinião que entra e que faz morada na gente, gera uma contenção, uma barreira para sermos quem realmente somos, para vivermos da forma que somos, aceitando quem somos. E aí isso tudo vai gerando um mal-estar dentro da gente e vai filtrando. Aí você começa a ficar assim, encolhido em algumas áreas da sua vida por causa dessas opiniões, por causa dessas palavras, né? Por causa de acontecimentos também. Às vezes acontece um acidente, um incidente e isso define você como se essa fosse a sua realidade, como se esse acontecimento definisse quem você é. E não é assim. Todos nós temos oportunidade de sermos transformados, de sermos moldados pelo Senhor, de forma a mudar, seja o que for que esteja fora do lugar na nossa vida. Mas algumas coisas nem estão fora do lugar mesmo, é só porque incomoda o outro, é só porque na visão dele está fora do lugar. E nisso a pessoa tenta mesmo te prender, criar uma represa em volta de você para que você viva dentro desse quadradinho, dentro desse espaço limitado, seja num todo como vida ou em áreas da sua vida. E são essas contenções que nos sufocam, que sufocam quem nós somos, que precisam ser explodidas. Ela não pode ser explodida, a gente conversando sobre isso, Elisângela falou sobre explodir, né? Que essa explosão, ela não pode ser no momento das emoções exaltadas, no momento qualquer. Elas têm que ser explodidas de forma precisa, de forma que exploda essa barreira, esse espremer que está na sua vida, e não que exploda você ou quem está à sua volta, sabe, sem gerar dano. Não é essa explosão que gera dano, é uma explosão de eliminar, uma explosão precisa. Hoje nós temos o drone, né? Ele vai lá no lugar específico e explode aquela área sem gerar dano, sem que precise nem que o ser humano esteja presente lá para explodir aquela área. E essa precisão o Senhor tem para remover da nossa vida toda essa contenção. E pensando nisso, né, a gente lendo e estudando sobre isso, uma das coisas que eu me senti ministrada por essa palavra sobre contenção, e o que eu vejo que precisa haver mesmo, o Senhor tem nos ensinado, me ensinado, né, é esse reconhecimento. Precisamos até ser estratégicos, né, como militares. Ela deu o exemplo do drone. E quando ela falou sobre as emoções exaltadas, é para justamente não agirmos de forma precipitadas, mas precisa haver um reconhecimento da área, um reconhecimento da alma, um reconhecimento até mesmo espiritual, porque a nossa vida, ela é corpo, alma e espírito. Então existem situações que precisam ser resolvidas espiritualmente e outras emocionalmente. Para isso existem os psicólogos, para isso existem os pastores, os líderes, os mestres. Até uma roda de conversa faz com que a gente
tenha esse reconhecimento, essa autoavaliação, né? E eu lembro de um exemplo de uma história na Bíblia que vai falar sobre o livro de Josué, que para conquistar uma cidade que estava murada, né, existia um muro ali intransponível, que não se podia ultrapassar, passar, né? E Deus estava levando aquele povo a conquistar aquele território. E então existem áreas na nossa vida que precisam ser conquistadas. Precisamos tomar posse novamente, porque foram roubadas na nossa infância, na nossa juventude, na nossa adolescência. Existem áreas na nossa alma, nas nossas emoções que estão doentes, que precisam ser curadas e tratadas. E Deus usa essa história até para trazer como uma conquista de um território, de uma terra, mas Deus ensinou Josué a ser estratégico, né? Ele enviou espias ali àquele território, entrou naquela cidade, estudou aquela terra, conheceu aquele povo, conheceu a força daquele povo, conheceu a fraqueza daquele povo, e a gente precisa ter esse mesmo autoconhecimento. Precisamos olhar para dentro da gente, conhecer as nossas limitações, as nossas contenções, a nossa força, aquilo que nós somos fortes, aquilo que nós somos fracos, para que possamos ser estratégicos e não nos precipitar com a nossa emoção, ou com as nossas atitudes, ou com as nossas palavras, né? E o que o Senhor me ensinou sobre todo esse bate-papo, sobre viver essa liberdade que Cristo nos chamou, é exatamente isso, fazer esse reconhecimento da minha própria vida, olhar as áreas da minha vida que estão precisando ser conquistadas e outras que precisam ser curadas e outras até que parecem aos meus olhos bons que precisam ser deixadas para que eu possa viver algo melhor e maior no Senhor. Agora a Lisa já falou sobre essa questão da muralha de Jericó, né? E antes de eu falar aqui um versículo que trouxe a inspiração, né, nesse tema, eu vejo que é uma grande responsabilidade nossa, sabe? É tudo na palavra, toda a nossa vida cristã, né? Nós temos grande responsabilidade em tudo que fazemos. Precisamos viver com essa responsabilidade de chegarmos ao Senhor, de buscarmos, né, saídas, soluções, a unção, a rendição ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor, Ele deseja realmente nos livrar. Ele deseja, do Gênesis ao Apocalipse, nos libertar. Nós conhecemos vários versículos, você conhece, né, Gálatas e etc. Eu vou ler aqui o versículo de Ezequiel 13:20, diz assim na NVT: libertarei meu povo como pássaros que alguém solta de uma gaiola. Então a imagem que Ezequiel usa é essa de um povo que está preso numa gaiola, está contido ali, como a Priscila falou, está represado ali, está limitado totalmente. Repara que isso, quando você pensa nessa questão da gaiola, isso nos remete assim, a algo tipo um sufocamento, sabe? Você fica sem voz, você não consegue se expressar, essas palavras que entraram, essas ações que entraram, como ela falou, né, elas nos reprimiram de alguma maneira e nós ficamos naquele lugar ali. Nós ficamos naquele lugar contido ali, naquela gaiola, e o Senhor, pelo seu amor, deseja nos livrar, né, deseja nos libertar. E nós, sabendo disso, precisamos ter essa responsabilidade de buscar no Senhor, esse desejo, né, essa responsabilidade de buscar com sinceridade, procurar saber o que temos, né, como está a nossa vida cristã. Uma outra coisa que eu gostaria de observar, né, e compartilhar com todos aqui, é que a palavra ela é muito clara, inclusive, com a questão da explosão, né? Precisa ter o título de Explodindo as Contenções. Porque dunamis, na verdade, né, significa o poder do Espírito Santo. Na verdade, no original, ele é o poder explosivo mesmo. Então, o Espírito Santo ele já está capacitado para explodir qualquer contenção que possa querer segurar a nossa vida. Então, essa é a nossa responsabilidade. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e muitas vezes estamos numa gaiola. Estamos limitados em alguma coisa, sabe?
e há poder, há unção, há amor disponível para todos nós, para que a gente não viva limitado, não viva na gaiola, como a gente leu em Ezequiel. O texto base mesmo, né, que o Senhor deu de primeira foi que está em Gálatas 5:1, que diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. E aqui conversando, algumas pessoas voltam a estar debaixo desse jugo e algumas pessoas, mesmo conhecendo a Cristo, nunca saíram debaixo desse jugo. E é importante a gente entender o nível de liberdade que o Senhor tem para as nossas vidas. A contenção, ela nem sempre é maléfica. Nós temos, né, as represas de água que geram energia, nós temos a contenção, as barreiras de contenção que protege quando há vazamento de óleo, quando alguma coisa contamina, que cerca aquele lugar para que não contamine o todo, né? Agora, quando nós estivemos na pandemia, um exemplo de contenção para conter a pandemia, nós vivemos um tempo de isolamento, mas nesse exemplo de isolamento, nós também podemos ver que algumas pessoas depois não souberam mais funcionar normalmente pós-pandemia por conta do isolamento. Não conseguiram voltar com a sua vida a uma normalidade. Então a contenção ela tem um tempo para funcionar, para proteger. Quando passa disso, ela precisa ser derrubada. Um exemplo, quando a gente bota o aparelho fixo, né? A gente passa um tempo com o aparelho móvel para que os dentes se acostumem àquela nova posição e não volte mais a entortar. Então esta é uma contenção benéfica. Mesma coisa quando a gente não tem domínio sobre alguma área da nossa vida. A gente deixa ali contido aquela área da nossa vida para que a gente não venha errar. Mas essa contenção também é temporária. Se a gente ficar segurando só por contenção, vai ter uma hora que a contenção pode explodir. Então a gente precisa permitir que essa área seja transformada. Então existem momentos que a contenção pode ser até necessária, mas ela não pode ser fixa nas nossas vidas. Ela não pode limitar a gente aonde Cristo quer nos levar. Aonde, precisamos avançar. Um exemplo para vocês entenderem o que essa contenção faz, né? Eu não orava em público, eu não orava, eu falava para o meu pastor: olha só, no dia que o senhor falar que me chamar no púlpito para orar, eu vou sair pela porta de trás e eu nem volto mais. E isso foi durante anos assim. E um dia nós estávamos com a equipe de louvor no gabinete dele e ele me pediu para orar. E eu me permiti ali aquele momento orar. E ele fez um comentário depois que terrível foi ouvir a minha oração. Anos se passaram para que eu orasse em público novamente. Então são essas contenções, que te limitam, que te travam. E tem gente que nunca mais consegue voltar. Graças a Deus, né? Hoje eu oro com mais tranquilidade, vamos dizer assim. Mas durante muito tempo também que eu disparei a orar, as pessoas começaram: não, a Priscila ora demais. Não bota a Priscila para orar, não. A Priscila, quando ora, demora muito. Então são essas palavras que vão deixando você sem graça de agir naturalmente. Vão te deixando presos a situações em que você pondera demais em relação a uma coisa, em relação a outra, são esses movimentos das pessoas, né, junto, claro, com a nossa alma também às vezes exposta, aberta, as nossas emoções ainda confusas, que fazem com que essas palavras virem regras. Então, até hoje eu não consigo orar com liberdade, porque essas palavras de alguma forma entraram. O Senhor vem trabalhando, é isso, essa transformação que precisa acontecer. O Senhor vem trabalhando, cada dia vai melhorando mais, mas eu ainda não tenho a liberdade total para orar. Então, assim, nem sempre essa contenção é algo que realmente você fazia, que era ruim, que realmente podia gerar dano a qualquer tipo de pessoa ou ambiente. Mas é só porque não é do agrado de todos. E, sim, nem Jesus agradou a todos. Então, que você não deixe essas contenções ficarem te prendendo.
E a gente vai continuar falando sobre isso aqui para que você consiga enxergar essas contenções que estão atrapalhando a sua vida. A Priscila, ela deu o exemplo da represa, né? E eu quero dizer assim uma coisa, a palavra de Deus, ela realmente transforma. Nós temos vivido isso dia a dia, né? Eu até falei hoje para ela, alguns processos demoram a acontecer na minha vida porque eu sou mais devagar, eu me abro menos e assim eu vou vivendo, né? E o Senhor tem nos ensinado a essa aceleração, a esse crescimento contínuo, né? E quando ela deu o exemplo da represa, eu me lembrei da água do Espírito, né? A palavra de Deus diz que o Espírito é fogo, é água, e ele precisa fluir dentro de nós como rios de águas vivas, né? Esse rio não pode ficar parado dentro da gente, dentro do nosso coração. Esse fogo do Espírito, como o próprio Guto colocou aqui, também precisa acender essa chama, mas essas coisas dentro da gente, elas precisam ser tratadas e resolvidas sim. Nós precisamos apresentar ao Senhor, nós precisamos apresentar ao psicólogo, se precisar de um psicólogo, a alguém que estudou, né? Mas também precisamos aprender a andar na dependência do Senhor, né? E ontem nós ouvimos essa palavra sobre essa transformação, sobre esse crescimento, sobre essa vida que a palavra traz. E quando as nossas emoções elas não são tratadas e resolvidas, nós nos tornamos igual aquele homem bomba, né? Nós nos enchemos de dinamite e no momento inoportuno, no momento até às vezes, né, a pessoa entra e se explode junto, mata outras pessoas juntas, mata naturalmente, fisicamente, mas também mata espiritualmente, né? Nos tornamos doentes emocionalmente, doentes espiritualmente, né? E quando nós não temos essa condição de rever, de olhar aquela situação e tratar. Existem coisas que a gente não pode ignorar mais, né? Existem coisas que precisam ser realmente ampliar para a nossa vida e apresentar diante do Senhor, que precisa ser curado, ser tratado, ser transformado. Não dá mais para ficar reprimindo essa voz dentro da gente, essa voz do Senhor. Então, é uma escolha sua, como é uma escolha minha, e o Senhor tem dado essa oportunidade. E todos os dias nós precisamos aprender a escolher aquilo que é da vontade do Senhor. Amém. O tema ele é meio denso, né? E eu queria quebrar um pouco aqui essa densidade. Tive uma lembrança aqui de um filme bem antigo, que eu curti muito na minha infância, Comando 10 de Navarone. Nós falamos aqui da ação do Espírito Santo, né, para romper essas barreiras, nos libertar disso. E nesse filme tem um momento que eles têm que derrubar uma ponte que vai passar o exército alemão de um lado para o outro, né? E são 4 soldados só, e eles têm toda a dinamite necessária, teoricamente. Tudo, eles conseguiram roubar lá, tem os explosivos todos, só que o especialista chega à conclusão que não dá para fazer com as dinamites que eles têm. E o Harrison Ford no filme, ele lembra que viu uma represa que ficava perto da ponte. Ele fala, se a gente destruir lá a represa e a água vier, será que aquela ponte fica? E o cara começa a pular de alegria, falar, é isso mesmo. Contra essa força da natureza, a ponte não vai ficar uma ponte muito alta, né? E eles fazem isso, eles vão lá, destrói totalmente a represa, aquela água vem, e essa, sabe, me trouxe isso, esse bate-papo aqui, que a gente tem que ter essa responsabilidade de chamar o Espírito Santo, e ele vai liberar essa água, sabe, no caminho que for, e não vai ter exército que vai passar invadindo o nosso território. O Senhor vai arrebentar mesmo, porque é isso que diz a palavra, sabe? Nós acabamos de ler aqui que Ele quer libertar aqueles que estão na gaiola. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, um sacrifício de cruz. Então há respaldo, há desejo e há amor para nos libertar, sabe?
E outra coisa que eu queria pontuar aqui é a questão de um sintoma que a gente acabou de conversar aqui, tivemos um pequeno intervalo, que é a questão do sufocamento, de você estar sem voz, né? Eu trago isso porque eu já vivi isso e talvez em várias outras áreas eu ainda tenha isso, sabe? Uma coisa que você não consegue falar, você não consegue uma expressão e algo está te prendendo e você não sabe o que é. Acho que esse é um sintoma muito claro de alguém que está sofrendo algum tipo de contenção, né? É um outro termo aqui, a Priscila vai falar ainda, mas você está sem voz, esse sufocamento, essa falta, está reprimida, essa falta de expressão, sabe? É um sintoma muito claro e acho que é vários sintomas que você pode pensar, colocar em oração, sabe? Diante do Senhor com responsabilidade, assim como no filme eles precisaram ser como snipers, né? Ali, ó, vai usar isso para fazer isso e a água vem e vai arrebentar com a ponte. Então foi assim que foi, assim que tem que ser a nossa oração. Senhor, preciso, estou sentindo, estou perdido, clamo para o Espírito Santo para lhe direcionar, que há coração do Senhor desejoso de nos libertar dessas gaiolas. Essas coisas, elas são feitas, né, para anular mesmo a nossa voz, para nos amordaçar, para não nos deixar livres para ser quem somos e quem podemos ser no Senhor. Elas nos anulam, nos menosprezam, sabe? Traz pra gente uma condição de invalidez, né? Então você fica inválido, inapto para algumas coisas na sua vida. E algumas pessoas, né? E eu estou falando de pessoas que geram isso nos outros, né? Elas, na verdade, elas acham que elas só vão sobressair, que elas vão estar à frente se ela puxar o teu tapete. É mais ou menos isso. Elas só vão ter a vez delas se ela derrubar você. Então, assim, a gente, o Guto deu exemplo de filme, e uma das coisas que veio muito clara na minha mente quando o Senhor começou a trabalhar esse tema foi O Homem da Máscara de Ferro. Por quê? Para que o irmão fosse rei, ele precisou prender o irmão gêmeo e colocou uma máscara de ferro nele para que ninguém soubesse da existência dele. Anulou a identidade. Anulou a identidade do irmão. Então, só assim ele poderia reinar. E muitas vezes as pessoas têm esse sentimento em relação à personalidade do outro. Eles acham que só vão poder reinar, só vão poder ter o seu espaço se eles derrubarem você. Só vão poder ser amados se eles anularem o amor de A ou B por você. Então tem esses sentimentos confusos. E a gente não está aqui para resolver o problema dessas pessoas, mas de não ser mais refém desses sentimentos dentro da gente. De realmente deixar essa água, essa represa ser explodida e limpar todas essas contenções das nossas vidas, como o Guto falou aqui. Que você possa perceber aquilo que tem te sufocado, aquilo que tem te anulado, aquilo que tem te menosprezado, porque não é isso que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor tem liberdade para você. O Senhor tem identidade para você. Ele não quer que você seja lesado ou roubado em nada. Ele tem vida para você e que você possa alcançar todos os níveis de vida que o Senhor liberou na cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.